Olá, esse vídeo é pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e pelo edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu sou Marcos Palombo, presidente fundador da ONG História de Papel, do Museu Filatélico Numismático Brasileiro e do Museu Fotográfico Mauro Palombo. Esse vídeo é para apresentar as 30 páginas que colocamos no site e publicamos nas redes sociais pelo edital Cultura Presente nas Redes 2. O nosso trabalho é de resgate de acervo histórico, muitas vezes com detalhes ainda desconhecidos da história, e estudo, preservação, digitalização e publicação desse acervo, é o que temos feito até então. O projeto é para um museu físico, né? Tudo que publicamos no site está pronto para o museu físico. Não temos ainda o espaço e apoio para que isso aconteça. Nós fazemos esse trabalho desde 2008. Em 2008 colocamos no ar o site do Museu Filatélico Numismático Brasileiro, conversamos com a Prefeitura de Niterói, a cidade onde estamos, desde então, e nunca tivemos apoio da Prefeitura, né? Niterói é uma cidade com museus, mas a maioria artístico, e a gente tem acervo para o maior museu da cidade. O nosso acervo é o maior museu histórico da cidade de Niterói, né? Seria o maior museu da cidade, mas nós não conseguimos apoio. A gente tem, por exemplo, muitas cartas do Fronte das Revoluções Brasileiras, cartas oficiais, né, com os personagens conhecidos, relatando o que estava acontecendo lá no momento histórico, e como as cartas são únicas, são oficiais e são desse momento, todas elas com detalhes ainda desconhecidos, né, que gerariam novas publicações. Todo o acervo dos nossos museus foi comprado. Eu sou colecionador desde os 10 anos de idade, né? Filatelista é a pessoa que coleciona selos, cartas, né? E de forma científica. E quando eu completei todos os selos do Brasil e comecei a estudar a história postal, que é quando o colecionador compra a carta inteira ou o envelope inteiro para estudar se a postagem está correta, da onde foi, da onde saiu para onde foi, e quando tem o interior também o conteúdo, eu comecei a perceber que no mercado de colecionadores existe história do Brasil, né? E aí eu comecei a resgatar pedaços da história do Brasil aqui no Brasil, no mercado de colecionadores e no mundo, através do eBay. Eu tenho envelopes do mundo inteiro, talvez de todos os países, e em cada envelope desses chegou um pedacinho da nossa história, né? Então a gente tem no acervo, por conta desse trabalho, e de eu ter começado a colecionar com 10 anos, todos os selos do Brasil e história do Brasil nas cartas. A ideia do museu é um museu filatélico numismático. Filatelia, eu já expliquei, numismática quando a pessoa coleciona cientificamente cédulas e moedas, né? Então a gente imaginou um museu onde a pessoa está vendo lá o selo, a carta, a cédula, a moeda daquele período, e a ideia é que isso ajude a transportar a pessoa para a história que está sendo contada. Então as peças do acervo vão funcionar como marcadores da história, né? A nossa coleção filatélica é muito boa e a numismática ainda não. Por quê? Porque, como eu disse, a gente não herdou, a gente comprou todo o acervo e nada disso é barato, né? Então, quando eu tive dinheiro para investir, sempre tive que escolher entre cartas, moedas e cédulas. As cartas quase sempre são únicas, né?
moedas e cédulas foram impressas aos milhares. Então, com dinheiro para finalizar o museu, eu consigo comprar uma boa coleção que complemente a ideia. Então, a ideia filatélica numismática, a gente já faz isso com o que a gente conseguiu adquirir de numismática, mas a nossa coleção ainda é predominantemente filatélica. A outra ideia do museu é a de preservar a história dos colecionadores. A gente sabe que boa parte dos museus no mundo começaram com um colecionador, né? Só que quando o colecionador morre, boa parte das coleções morrem junto. Para mim, a minha coleção é um filho, e eu já, como coleciono desde 10 anos e não estou tão novo assim, já penso no fim que vai ter a minha coleção, porque ao comprar eu percebo que coleções muito boas, quer dizer, filhos daqueles colecionadores que partiram, que faleceram, elas são esquartejadas, elas são divididas, vendidas aos pedaços, né? Então, um outro objetivo do museu, além de contar a história com acervo filatélico numismático, é preservar a história dos colecionadores. Então, por enquanto, o museu, além de contar a história do Brasil, conta a história do colecionador Marcos Palombo e do colecionador Mauro Palombo, né, que são a base do acervo dos dois museus, né? Então, faz parte do museu a minha história, a história do Mauro Palombo, faz parte do museu fotográfico a história do Mauro Palombo e da minha história. Eu espero que no futuro tenham mais colecionadores, o que vai fazer com que o acervo fique mais rico, né? Então, vou começar a apresentação. No edital Cultura Presente na Rede 1, que também ganhamos, eu apresentei no vídeo de apresentação, eu coloquei cartas desde 1698 até o primeiro selo postal. Então, procure no nosso canal Palombo Criações. Como eu sou artista e também produtor de eventos, produtor cultural, você vai encontrar no meu canal vários assuntos. Então, a dica é que procure a playlist relacionada ao assunto que te interessa. E lá você vai encontrar, ou pesquisar mesmo entre os vídeos, lá você vai encontrar esse vídeo onde eu apresento cartas de reis de Portugal mandando fazer no Brasil desde 1698, por enquanto. A gente está negociando cartas mais antigas ainda. Então tem por El Rei, pela rainha, pelo príncipe regente, pelo imperador, e aí a gente caminha até o primeiro selo brasileiro, o Olho de Boi, né? Dessa vez a gente vai fazer o período pré-filatélico. Eu estou com uma carta aqui que começa com data de 1826. O que é pré-filatélico? O período que vai até o lançamento do primeiro selo. Então essa carta é de uma época que não existia o selo, de antes do Olho de Boi, né? E ela tinha o porte escrito à mão, ela tinha normalmente o nome da cidade onde foi postada, a cidade de destino era escrita e o trânsito também tinha em carimbo. Então esses carimbos são pré-filatélicos, né? Essa carta, por exemplo, que é a primeira do vídeo, é uma carta que partiu de São Carlos, de São Paulo, em 18 de janeiro de 1826 para o Rio de Janeiro, com porte de R$240 e passagem por São Paulo. Está aqui a marca. Tem o contexto histórico, não vou fazer isso nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou só apresentar as peças. Você consegue ver essa imagem nas minhas redes sociais. Nas redes sociais eu sou Comendador Palombo. Comendador Palombo. Você consegue ver essas imagens, você consegue ver no site do museu
mas assim, em vídeo eu pretendo fazer, assim que for possível, para cada peça que tenha o texto, a leitura e uma contextualização da carta no período histórico, né? Aqui a ideia é apresentar as peças que foram colocadas no museu com apoio do governo do estado. Aqui eu tenho uma sobrecarta pré-filatélica do Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 1830, para Rio Pardo, com porte de R$60, pagos no destino. Aqui o carimbo pré-filatélico Rio de Janeiro. E na mesma página, uma sobrecarta pré-filatélica de Santos, em 27 de novembro de 1832, para o Rio de Janeiro. Sobrecarta não existia envelope ainda, é quando é só a folha que foi dobrada e colocado o destino, data e os carimbos e o porte, né? Que aí dentro tinha uma outra folha com a carta e isso não veio junto como vem a próxima que eu vou apresentar. Aqui uma carta pré-filatélica de Itu para o Rio de Janeiro, de 26 de março de 1833, com porte de R$70 e passagem por São Paulo. Aqui a carta, o interior. O que eu faço o que fazemos é digitalizar o interior, imprimir aqui e deixar a carta completa, acondicionada no protetor, né? Como eu expliquei, essas páginas estão prontas para o museu físico. É só colocar no expositor no museu. O museu é só na internet por enquanto, porque assim a gente consegue preservar. Tem equipamento para preservar, a gente tem carta com mais de 300 anos, a gente consegue comprar, a gente consegue estudar, encapsular esse material que faz o encapsulamento não é barato, mas a gente não conseguiu comprar uma sede, né? E nem teve apoio da nossa cidade para isso. Aqui uma carta pré-filatélica de Porto Alegre para o Rio de Janeiro em 10 de setembro de 1833. Porte de R$40, alterado para R$80. Então aqui está 40, riscadinho 80. Como que é o porte? Até hoje é assim. Primeiro porte até acho que 15 gramas. Segundo porte daí em diante. E o segundo porte é o dobro. Então provavelmente a pessoa pesou ou acrescentou alguma coisa, não sei. Eu sei que achou-se que era 40, conferiu, não é 40, não são 40, são 80 e foi alterado, tá? Tem também o carimbo norte, que normalmente é encontrado junto com o carimbo Porto Alegre. Essa carta também está completa. E aqui uma carta pré-filatélica de Tejuco, atual Diamantina, para o Rio de Janeiro, escrita em 11 de outubro de 33, porte de R$110. Aqui uma carta também completa de São Carlos, em 7 de fevereiro de 1835, para o Rio de Janeiro, com porte de R$60 e passagem por São Paulo. Essa outra é uma carta de Ouro Preto para o Rio de Janeiro em 31 de agosto de 35, com porte de R$50.
Aqui é uma carta de um juiz de paz de Serra para presidente da Câmara de Minas Novas, ambas em Minas Gerais, escrita em 3 de setembro de 35, com SP. SP quer dizer Serviço Público. É uma marca de isenção de porte. Assim como no primeiro vídeo eu apresento por El Rei, pela rainha, pelo príncipe regente, pelo imperador, são todas marcas de isenção de porte. Quer dizer que a autoridade não pagou, é um serviço público, que é o que essa marca explicita, né? Serviço Público, SP. O juiz de paz não pagou porque era uma carta profissional, tratando do serviço deles. Aqui, carta pré-filatélica de Bragança, São Paulo, Bragança, 1º de fevereiro de 1836, para o Rio de Janeiro, o porte de 60 réis e passagem por São Paulo. Carta de Ouro Preto, em 19 de fevereiro de 1836, para o Rio de Janeiro, o porte de 50 réis. Carta de Resende, para o Rio de Janeiro, escrita em 9 de maio de 1837, com porte de 60 réis. Carta pré-filatélica de Mogi-mirim, para o Rio de Janeiro, com passagem por São Carlos e São Paulo, escrita em 7 de setembro de 1838, com porte de 20 réis, alterado para 90. Eu mesmo no período pré-filatélico, dá para você estudar uma peça como essa, além de ter o contexto histórico, que eu já falei, eu não vou falar nesse vídeo, pretendo um dia fazer um vídeo só sobre ela. Você vê que você vai poder estudar porte, né? Que achou-se que era 20, percebeu-se que eram 90, o destino, Rio de Janeiro, aonde foi postada e as cidades por onde passou, né? Já naquele período era registrada a passagem com carimbo pré-filatélico. Aqui uma carta pré-filatélica de Pindamonhangaba para o Rio de Janeiro, em 20 de março de 1839, com porte de 50 réis. Carta do Rio de Janeiro para São Paulo, em 11 de abril de 1839, com porte de 20 réis, transformado em 50. Dá para ver nitidamente aqui que tem 20 e aí completaram para fazer 50. Aqui uma carta pré-filatélica de Desterro para o Rio de Janeiro, escrita em 28 de agosto de 1839, com um porte de 40 réis. E aqui, o que é, por enquanto, a única peça do nosso acervo que não é brasileira, ou que não foi usada
nos Correios do Brasil? Por enquanto, o Museu Filatélico Numismático Brasileiro conta a história do Brasil, da filatelia numismática do Brasil, né? Esse daqui é o primeiro selo do mundo, o Penny Black, inglês, que foi lançado em 1º de maio de 1840. Deixa eu ver se minha cabeça não falhou. 1º de maio de 1840, não falhou. A partir do lançamento desse selo, começa a filatelia na Inglaterra. E qual é a grande revolução do selo postal? Até aqui, até essa data na Inglaterra e no mundo, as pessoas pagavam para receber a carta. O correio trabalhava, chegava com a carta e contava com a boa vontade de quem estava recebendo pagar por ela. Então, existiam pessoas, por exemplo, que não quero receber carta dessa pessoa, e aí o trabalho era perdido, né? A partir do selo postal, quem via a carta paga por ela. Não tem mais o risco de perder. E o carimbo é o jeito de registrar o uso desse selo, para que ele não fosse retirado da carta e usado novamente, né? Uma grande revolução realmente. Então esse é o primeiro selo do mundo, Penny Black, de um pence, selo inglês. A pré-filateria continua no Brasil. Nós estamos aqui em 1841, o ano do primeiro selo do mundo na Inglaterra. Então essa carta ainda é pré-filatélica, porque estamos no Brasil. É uma carta de Conceição do Cerro, que depois passou a ser Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, de 22 de abril de 1841 para o Rio de Janeiro, com porte de 100 réis. Aqui, uma carta de São Carlos, em 28 de junho de 1841, para o Rio de Janeiro, com passagem por São Paulo, São Carlos com passagem por São Paulo, para o Rio de Janeiro, né? E porte de 70 reais sobre 20. Tentaram 20, perceberam que não era, riscaram para fazer 70. Aqui é uma carta pré-filatélica de Areias para o Rio de Janeiro, escrita em 8 de junho de 1841, com porte de 50 réis. Areias para o Rio, com porte de 50 réis. Vila Diamantina para o Rio de Janeiro, com porte de 120. Sem ler, porque vocês já estão aprendendo como que você percebe o que é a carta, né? Para conferir, carta pré-filatélica de Diamantina, em 20 de agosto de 1841, para o Rio de Janeiro, porte de 120 réis. Carta pré-filatélica do Rio de Janeiro para Rio Grande do Sul, escrita em 12 de abril de 1842, porte de 40 réis. Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, 40 réis. Carta pré-filatélica de Queluz, 26 de abril de 1842, para o Rio de Janeiro,
porte de 40 réis. Aqui uma carta da Bahia para Porto, em Portugal, com 160 réis de porte. Aqui, passagem por Lisboa e carimbo de chegada em Porto. Obviamente, essa carta foi por navio, né? Era o que existia nessa época. Carta pré-filatérica de Santos para o Rio de Janeiro, em 8 de novembro de 1842, com porte de 40 réis. Carta pré-filatélica de Santos. Esse carimbo pré-filatélico, vocês vão ver na imagem, é de um peixe com Santos escrito. É um carimbo que as pessoas gostam. De 8 de novembro de 1842 para o Rio de Janeiro, com porte de 40 réis. E aqui estão os primeiros selos do Brasil, os famosos óleos de boi. Eu tenho 30, 60, nós temos 30, 60 e 90 réis novos, e aqui 30, 60 e 90 réis usados, com margem de folha. Margem de folha nos permite estudar e saber como eram as folhas do olho de boi, os selos vinham em folhas, né? E eram cortados na tesoura. E esse daqui, além de ser margem de folha, tem um plissado. Essa linha que vocês estão vendo aqui sem impressão é porque na hora de entrar na máquina gráfica, o papel deu uma vincada, a tinta não conseguiu entrar naquele vinco, e depois, ao esticar, o vinco aparece sem impressão da tinta, né? É uma variedade, isso valoriza a peça. Então a filatelia no Brasil começa com o lançamento do olho de boi, 1º de agosto de 1843. Mas a lei que permitiu o lançamento do olho de boi é de 30 de novembro de 41. Logo assim que foi lançado o Penny Black na Inglaterra, o Brasil já começou a providenciar o lançamento do olho de boi, né? A partir daqui, as cartas deixam de ser pré-filatélicas. Tendo ou não o selo, carta com essa data não é mais pré-filatélica, né? Em 1844, um ano depois, no dia 1º de julho, foram lançados os segundos selos do Brasil. Os inclinados, eles são menores e, salvo os que foram impressos na sobra do papel do olho de boi, num papel mais fino. Isso por quê? Porque percebeu-se a reutilização do olho de boi, né? Ele tinha um papel resistente, mais resistente, e as pessoas começaram a tirar o olho de boi e reutilizar, não pagando, portanto, pelo envio das cartas. E aí foi providenciado um selo menor, num papel mais fino. É importante ressaltar que o Brasil é o segundo país no mundo a lançar selos, o primeiro das Américas. Os óleos de boi, a série de óleos de boi, o olho de boi, portanto, é o segundo selo do mundo, o primeiro das Américas. A filatelia brasileira é muito importante no mundo e reconhecida por isso. É bom falar também que no primeiro vídeo, eu apresento a página com o olho de boi
E ela está voltando aqui porque ela não é mais como era. Aqui, lá só tinha uma série completa, agora tem duas, nova e usada, né? E a gente já tem novidade para a próxima vez. Então, a ideia é essa. De acordo com as nossas aquisições, a gente vai melhorando cada página e o acervo e vai atualizando, né? Completando melhor a história. Aqui a gente está mostrando variedades dos inclinados, variedade na gramatura do papel, variedade no desenho, na tonalidade, e aqui falsificações. Selo falso existe desde que começou a filatelia. A filatelia começou com o lançamento do selo. Imediatamente começaram a colecionar, né? Algumas falsificações existiram para enganar colecionadores e outras para enganar o serviço do correio, né? Então, aqui a gente está contando essa história. Tem filatelistas que não aceitam falsificações na coleção, né? Mas aqui a ideia é contar a história. Então a gente coloca esse capítulo. Aqui uma sobrecarta com exemplo de uso dos selos. É uma sobrecarta do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, com porte de 90 réis. E aqui são variedades em quadras. Estudo de variedade usando quadros. Então aqui a gente está vendo o tipo de impressão, tipo de papel, gramatura do papel. É um pequeno estudo. A partir de fevereiro de 1851, começaram a funcionar no Brasil as agências postais britânicas. Então, existiam marcas específicas dessas agências, eram cartas brasileiras, mas postadas numa agência postal britânica, através de convenção, né? Aqui tem uma carta circulada da agência postal britânica na Bahia, com carimbo aqui, Bahia, em 12 de setembro de 1860, para Figueira, em Portugal. Aqui uma outra, essa com carimbo Coroa, Rio de Janeiro, carta postada em agência postal britânica no Brasil, carimbo Coroa, muito raro, né? Essa circulada a partir da agência Rio de Janeiro, em 12 de agosto de 1857. E aqui, depois de um tempo agindo só com carimbo, as agências postais britânicas começaram a usar nas cartas que circulavam a partir delas o selo inglês. A carta é brasileira, faz parte da filatelia brasileira, mas com selo inglês. Com esses carimbos, C81, 82, 83, um para cada uma das 3 cidades brasileiras que tinham agências postais britânicas, a carta brasileira, selo inglês, carimbo para cada uma dessas cidades. São cartas muito raras e é difícil também encontrar o selo com carimbo usado nas agências postais britânicas no Brasil. É uma parte nova da filatelia brasileira e que foi resgatada, um estudo novo.